A paz do Senhor a todos os que estão escutando esta mensagem. E o tema de hoje, nós gostaríamos de fazer uma continuação de uma série que já iniciamos com o mesmo capítulo 6 de Mateus, do verso 1 ao 4, falando sobre as esmolas e a ajuda aos necessitados. Nós, com o objetivo de mostrarmos alguns mal entendimentos aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, pois Cristo ele condena muitas das vezes formas erradas de usar algumas ações e ele não estava proibindo, mas estava somente ensinando o modo certo, como foi nas esmolas, como já foi falado no primeiro vídeo, que eu deixarei disponível aqui para você que tem o desejo de assistir e acompanhar o primeiro vídeo desta série. Mas estaremos abordando agora sobre o jejum. Que o jejum que não foi proibido por Cristo, mas Cristo somente mostrou a forma que podemos jejuar para a glória de Deus. E na verdade naquela época, como está lido aqui no verso 16, eu vou ler aqui para você. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Ou seja, Cristo não proibiu ninguém de jejuar. Cristo não chamou os que jejuam de hipócritas. Cristo ele não aboliu a prática do jejum porque algumas pessoas estavam usando de má fé ao jejuar. Mas Cristo somente condenou as práticas hipócritas dos fariseus que quando jejuavam, eles se mostravam tristes, contristados, com o rosto desfalecido, para mostrar assim que estavam com fome, estavam jejuando, estavam fazendo uma grande ação disso diante das pessoas para que as pessoas acreditassem que eles eram homens santos, que eles eram pessoas que tinham um grau elevado de piedade. E assim eles recebiam diversos aplausos, recebiam diversas congratulações e assim eles tinham o respeito do povo, mas eles não agradavam de forma alguma a Deus, porque a hipocrisia ela não se manifesta, o farisaísmo não se manifesta naqueles que jejuam para se aproximar de Deus, mas naqueles que jejuam para receber os aplausos dos homens. O próprio Cristo disse: quando vocês jejuarem, ou seja, é uma prática constante, uma prática natural daquelas pessoas que servem a Deus. Eles não deveriam mostrar uma aparência triste, pois estes são os hipócritas. A hipocrisia se manifesta no rosto daqueles que querem manifestar, querem ter uma aparência de piedade diante dos homens. Mas, como está em 2 Timóteo, uma aparência de piedade sem poder, sem eficácia. Ou seja, por quê? Porque eles queriam ter santidade, mas eles não tinham. Eles queriam ter uma piedade, mas não tinham. Porque eles queriam mostrar aos homens, eles estavam jejuando não para Deus, mas para os homens, para serem aplaudidos pelos homens. Eles estavam jejuando não para se aproximar de Deus, não para se tornarem mais íntimos de Deus, não para se humilhar diante de Deus, não para confessar os seus pecados diante de Deus, mas para mostrar aos homens que eram pessoas piedosas, que eram pessoas santas, e assim recebeu os aplausos. E o próprio Cristo já diz que eles verdadeiramente já receberam a sua recompensa. Que recompensa é essa? É a mesma da esmola, a mesma daqueles que fazem a esmola na frente das pessoas para serem reconhecidos. Porque a recompensa será o aplauso, será as palmas das pessoas que admiram, que idolatram, pessoas ingênuas que acham que muitas das vezes vão aprendendo assim. É por isso que Cristo, no capítulo 23 de Mateus, se você for ler todo o capítulo 23, ele vai. O próprio Cristo se assenta no templo e fala aos fariseus
que os fariseus são hipócritas, porque eles percorrem todo o continente, o lugar, a Judéia, para fazer um prosélito. Mas assim eles fazem um filho do inferno duas vezes. Ou seja, porque eles passam as suas práticas hipócritas para outras pessoas. E assim, pessoas ingênuas que acham que a sabedoria, acham que a santidade, ela se ganha, ela deve ser reconhecida. Mas a santidade, como nós percebemos, ela é fruto da obra soberana de Deus. Ela não é fruto de nós jejuarmos e nos mostrarmos aos homens. Nós não temos necessidade de nada disso, porque aquilo que fazemos para a glória de Deus é somente para Deus. E o próprio Cristo disse: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apareça apenas a seu Pai que vê em secreto. Ou seja, se estamos jejuando para a glória de Deus, para estarmos mais próximos de Deus, para confessarmos nossos pecados e nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus, que necessidade temos de mostrar aos homens que estamos jejuando? Que necessidade temos de receber aplausos? Porque o jejum, na verdade, ele não é somente também você deixar de comer e fazer qualquer outra coisa. Não, ele é um momento para que nós possamos refletir sobre os nossos pecados, refletir sobre as nossas falhas e entender, chegar a esse coeficiente comum que nós não podemos fazer nada, nós não somos santos, nós somos pecadores necessitados da graça de Deus para nos santificar. Nós não podemos ser santos por nós mesmos. O jejum ele não é um fim em si mesmo, mas ele é somente um meio para nos achegarmos a Deus. Eu não estou dizendo aqui que nós podemos ser santos pelas práticas de boas obras. Não, mas o jejum na verdade é um modo de nós nos humilharmos, é um sinal de humildade, de humilhação, que somente entre nós e Deus. As pessoas não precisam saber que você está jejuando, mas somente Deus que vê em secreto. Porque se nós fazemos para a glória de Deus, nós esperamos oferecer um sacrifício de cheiro suave às narinas de Deus, um sacrifício puro, um sacrifício santo. Esperamos oferecer a Deus uma oferta de cheiro suave. Mas aqueles que ficam jejuando e mostrando aos homens publicamente para querer ter uma aparência de piedade, não oferecem um sacrifício santo, mas somente um sacrifício podre às narinas de Deus. Deus ele manda que se afaste deles. Assim como está em Amós capítulo 5, pois o povo de Israel estava pecando e nas festas ofereciam sacrifícios. E o próprio Deus disse em Amós 5:21: afaste de mim o estrépito dos teus cânticos, porque eu não ouviria a melodia dos teus instrumentos. Eu aborreço as vossas festas e abomino as vossas assembleias solenes. Ou seja, porque eram hipócritas. O Senhor queria a justiça, queria a misericórdia, queria uma vida santa e não somente sacrifícios que não podem purificar. Ou seja, essas pessoas que jejuam para se mostrarem, para ter uma aparência de piedade, elas estão somente perdendo o seu tempo, pois elas já receberam o seu galardão e nada receberão de Deus. Elas nada ganharão do Senhor. Porque, como já foi falado, o jejum, na verdade, ele era para nos achegarmos a Deus. Nós estamos mostrando a Deus que nós priorizamos a presença de Deus acima de qualquer coisa, até mesmo nas coisas mais necessárias, como o alimento. Então, quando estivermos jejuando, não venhamos nos mostrar aos homens, não venhamos querer ter uma aparência de piedade. O jejum não é para isso, mas é para o contrário, para nos humilharmos e nos achegarmos diante de Deus, mostrando que a prioridade, nosso maior desejo é a presença de Deus, até mais do que a comida e do que a bebida. E que possamos a cada dia entender essa passagem, que é dessa forma que podemos jejuar para a glória de Deus. É não mostrando aos homens, mas mostrando somente a Deus, que é o nosso Pai que vê em secreto. Então, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você conhece, que precisam verdadeiramente entender o verdadeiro significado do jejum, como jejuar para a glória de Deus. Amém.